Que o gracioso Deus e o bondoso Pai esteja com cada um de vocês hoje e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, começamos mais um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso bondoso e gracioso Deus. Hoje nós estaremos meditando no livro de Oséias e gostaríamos de meditar sobre a fidelidade daquele para o qual nós somos infiéis. Queridos irmãos, nós começamos o nosso momento de culto cantando o hino de número 49, Vem Espírito Divino. Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Nos colocamos em pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo, muito justamente, o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo. Se é, afirmai-o dizendo sim. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados, e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, cantamos o próximo hino de número 52. Queremos passar neste momento para a leitura do introito. O introito para o dia de hoje é o do Salmo 119,
versículos 65 até o 72, faremos de forma responsiva como projetado. Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tens sido bom para mim, este Teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos Teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a Tua palavra. Ó Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos Teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a Tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os Teus mandamentos. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Gracioso Deus, bondoso e eterno Pai, guarda e guias a cada um de nós em amor e em misericórdia, para que possamos ser fiéis a Ti por meio da justiça de Cristo. Senhor, guias a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e para todos sempre. Amém. A congregação pode sentar-se. Passamos para a leitura do Antigo Testamento, registrada no livro de Oséias, capítulo 5, dos versículos 15 até o capítulo 6, versículo 6. Leitura de Oséias 5, versículo 15, até capítulo 6, versículo 6. No Antigo Testamento, na página 596. Assim está registrado na Escritura Sagrada, conforme Oséias 5,15 em diante. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. O povo de Israel diz: venham, voltem todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a alguns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera, que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês.
E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Na sequência, vamos acompanhar a leitura da Epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículos 13 a 25. Mas ao final da Bíblia, na página 126 do Novo Testamento. Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Onde assim está registrado: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido a Deus, mas porque ele havia crido em Deus e havia aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes são muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, quando lembrou que Sara não podia ter filhos. A sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui a leitura da epístola. Próxima leitura, a leitura do Evangelho, a qual convido vocês a ficarem em pé, em reverência às palavras do Santo Evangelho, registrado em Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Página 9 do Novo Testamento. Palavra do Senhor, conforme Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama
chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque vim para chamar os pecadores e não os bons. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Pode sentar-se. Cantamos o próximo hino indicado, o hino de número 102. Que o bondoso Deus, amado e gracioso Pai, guie a cada um de nós em amor, hoje e para todos sempre. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que dia é dia 12? Quem namora ou é casado, principalmente os homens, eu aconselho vocês a saber. Dia dos Namorados. E aí eu tentei ser um pouquinho irônico, né? Infidelidade ao fiel. Porque dia 12 é dia dos namorados. Por que eu fiz isso? Vocês conhecem a história de Oséias? Do profeta Oséias? Não? Eu peguei o texto de Oséias hoje para a gente fazer a nossa reflexão. Porque para quem não sabe, o profeta Oséias, ele casou com uma mulher chamada Gomer. E essa mulher, ela era prostituta. Eu acho que é um pouco difícil casar com uma pessoa que é prostituta. Uma pessoa que tem relações com outras pessoas e vive disso. Isso aparece nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, do profeta Oséias. Como eu disse, ele casou com uma mulher, uma prostituta chamada Gomer. Em Oséias 1:2 está escrito: quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vai, case com uma prostituta de um templo pagão,
Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. A família de Oséias simbolizava de uma forma bem complicada a infidelidade religiosa do povo de Israel, dos israelitas. O povo de Israel adulterou a verdadeira adoração a Deus. Eles fizeram isso se envolvendo com práticas pagãs em Canaã. E esse contexto também explica um pouquinho o motivo dos nomes simbólicos que o profeta Oséias deu aos seus filhos. Se vocês forem olhar, o primeiro foi chamado de Jezreel, que significa Deus semeia. Parece um nome bonito, né? Afinal, Deus semeia, pode significar muitas coisas. Mas aqui falava do juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Ou seja, Deus estava semeando juízo para eles. Afinal, eles estavam sendo infiéis. Depois disso, Gomer, a mulher de Oséias, concebeu uma menina. E aí ela teve um nome, que em hebraico eu vou traduzir para vocês, mas ela é Lo-Ruhamah. Para a gente não significa nada, mas em português esse nome significa ela não recebeu nenhuma compaixão. Se vocês forem olhar nas Bíblias de vocês, se eu não me engano, a Ara fala desfavorecida. O nome dela era desfavorecida. E esse nome então alertava que a compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel tinha sido retirada. Por último, a esposa de Oséias deu à luz a um outro filho, e esse filho teve o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo. Esse nome simbolizava então a expressão máxima do julgamento divino de Deus, indicando que a aliança que tinha sido feita com Abraão tinha sido anulada. E aí, então, consequentemente, ao invés da população de Israel desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito às maldições que recaíam aos inimigos de Deus, porque eles não eram mais o povo de Deus, não meu povo. Por fim, a história de Oséias fala que Gomer provou a infidelidade, abandonando Oséias e adulterando com outro homem. Mas Deus pegou Oséias e falou: não, tu vai ficar com essa mulher. E Oséias foi em busca da mulher infiel dele, e ele comprou ela do amante. Está em Oséias 3, versículo 2. Oséias se divorciou dessa sua mulher infiel, ou melhor dizendo, ela se divorciou dele, mas Oséias foi lá de novo e ele buscou se reconciliar com ela. E isso tudo, de uma forma bem simbólica, exemplifica a relação do povo de Israel e também a nossa relação com Deus. O texto traz à tona Israel, tal qual a esposa de Oséias, os seus filhos. Os filhos eram os sinais de Deus. Eles foram infiéis a Yahweh, que nas bênçãos de Deus, na graça de Deus, eles viravam o rosto e adoravam outros deuses. Por isso, Deus diz para eles que ele ia ser como um leão para Israel, destruindo eles. Israel estava muito correto em ter medo da Assíria. Para quem não sabe, Israel estava sendo ameaçado pela Assíria naquela época. Mas o verdadeiro poder pelo qual deviam ter medo era o de Deus. Mas de todas essas coisas, o que mais me assusta não é essa parte do leão. Porque ainda Deus agindo como um leão é cuidado dele. Destruí-los para que eles voltassem a ele. Mas o que mais me assusta é quando ele fala: voltarei para o meu lugar. E a gente pensa: nossa, mas
Depois de ter destruído, boicotado, chutado os caras, ele vai voltar para o lugar, vai deixar os caras lá jogados. Exato. A punição divina é o abandono, é estar longe. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Esse lugar que Deus se retira é longe do povo. E longe de Deus é que nós vemos a necessidade da presença de Deus. E aí o povo de Israel, angustiado, culpado, fala: vamos voltar para Deus. Lembram da história do filho pródigo? A presença de Deus, ela é extremamente importante para a gente entender esse texto, porque ela revigora. A presença de Deus nos faz viver e faz com que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Ele descerá sobre nós como a chuva que rega a terra. Vejam, o povo sempre se afasta de Deus. É algo muito inato do ser humano, porque é mais fácil ficar longe de Deus. Porque aí o Satanás não ataca, a vida fica fácil. É algo que nós fazemos inconscientemente, ou melhor, conscientemente e inconscientemente, os dois. Às vezes a gente faz por fazer, sem querer, e a gente pensa: não, aqui é melhor eu fazer dessa forma. Mesmo a Bíblia falando: não, é assim. A gente olha: não, é assim. Nós fazemos isso por livre e espontânea vontade, porque a nossa vontade é o prazer. Em qualquer área da vida, que não estou me referindo ao prazer sexual. A mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. Uma mensagem na qual Cristo se entrega. E na entrega de Cristo nós somos libertados do cativeiro do pecado. A mensagem da cruz, depois disso, ela se torna um negar-se a si mesmo. Obviamente, esse negar-se a si mesmo não significa viver em sofrimento, mas é não viver em pecado. Viver em constante arrependimento. E isso é uma dificuldade para o ser humano. Pois o ser humano, ele ama pecar. É divertido pecar. É como um vício. As pessoas não se viciam naquilo que é ruim. Viver o vício é ruim. Mas naquilo que nós nos viciamos é aparentemente bom. É gostoso. Por isso Deus diz: o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Cedo passa. O amor humano, ele se esguia de Deus e ele sai da presença de Deus. E assim como a mulher infiel de Oséias que o traía, Israel também traía a Deus. Era infiel a ele, colocando tudo que era possível antes de Deus. Antes do único que verdadeiramente amava eles. Mesmo que esse amor viesse em forma de disciplina, Deus ama a gente. Deus cuida do povo. Por isso que Deus enviou os profetas. Por isso Ele enviou aqueles que pregavam a lei. E a lei é como a luz. A luz, ela vem para guiar o povo. Ela cuida do povo que vive nas trevas. Ela ilumina aquilo que é certo. Mas, e aí tem o mas, a lei não carrega a salvação em si mesma. A gente não consegue cumprir a lei. Isso pode ser chovendo molhado, mas tem um professor meu que ele diz: o óbvio, para continuar sendo óbvio, ele precisa ser dito. Nós não conseguimos cumprir a lei. Ela não carrega em si a salvação. Todavia, aquele que consegue, esse que salva. E aí, o cumprimento da lei reside nele, e a nossa salvação passa a residir nele. O amor de Deus é o que move o homem à vida correta, à vida sã. O amor de Deus é visto na cruz, no homem Deus que é crucificado. Como igreja, nós somos a noiva de Cristo. E unidos a Ele, nós entregamos o nosso pecado a Ele, e Ele nos entrega perdão, vida e salvação. É uma troca. A gente se torna como uma carne. Por isso,
que o relacionamento com Jesus Cristo é representado no casamento. Marido e mulher se tornam um. Em Cristo, nós somos um com Ele. Nós nos unimos a Ele. E unidos nele, nós recebemos os benefícios dele. E nós entregamos para Ele aquilo que nós podemos entregar para Ele: os nossos pecados. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de Deus e reside em Deus. Toda a nossa vida e viver vem da graça de Deus. Por isso é que a glória de todas as coisas que nós fazemos pertence única e exclusivamente a Ele. E aí a gente começa a olhar para tudo que envolve a nossa vida dentro da igreja. O batismo não é só água, por mais que ali a gente apenas veja a água, mas é a recepção da fé de Deus. A ceia não é mais só pão e vinho, mas também ali é o corpo e sangue de Cristo. Isso nos une com Cristo e mantém nele. As ofertas que nós trazemos não são mais um pagamento mensal. Vocês já pararam para pensar por que a gente diz que não existe dízimo na nossa igreja? Porque 10% não é o que a gente quer. A gente quer 100%. Porque Deus se entregou 100%. E nós vivemos 100% com Ele. A graça de Deus nos move. Por isso a oferta não é 10%, é 100% da nossa vida e do nosso viver. A oferta não vem do nosso bolso, ela vem do nosso coração. O viver é de Deus e nós estamos em Deus. Isso é o que nós chamamos de uma troca alegre, uma troca feliz. A vida que nós perdemos, a nossa morte, nós ganhamos em Cristo. Por isso que a vida eterna é uma bênção. A salvação reside naquele que se sacrifica, naquele que faz com que nós voltamos a conhecer a Deus e residir em Deus, que faz com que nós vivamos uma vida de oferta. Não me refiro ao dinheiro, mas nós nos entregarmos a Ele. Nós nos entregarmos 100% a Ele. Por isso, Deus se fez homem, foi à luz e cumpriu a lei. Foi fiel e não titubeou. Cristo é fiel àquele que não lhe dá fidelidade. Cristo é o Verbo encarnado. Todos os caminhos levam a Cristo, mas apenas Cristo nos leva à salvação. Que assim seja, hoje e para todo sempre. Amém. Nos colocamos em pé e confessamos a nossa fé conforme as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nosso Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. A oração pode sentar-se. Queremos passar neste momento para as ofertas e, como eu disse, as ofertas, elas saem fisicamente do nosso bolso, mas elas provêm do nosso coração, de um coração em amor a Deus. Durante as ofertas nós cantamos o hino 164 do Louvai ao Senhor. queres dar ao frágil coração, meus tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Queremos, neste momento, passar para a oração geral da igreja.
Temos alguns pedidos de oração. Começarei aqui pelos que estão inscritos. Pelo seu Alberto Bauer, que está se recuperando de um AVC. Também a dona Anilda Pilk, também se recuperando aí de um câncer. O Jurandir dos Santos pede pela sua recuperação de sua saúde. Também a dona Lúcia Schiffler, recuperação de uma trombose. Guilherme Henk, agradecer pela cirurgia no olho, que foi muito bem sucedida, então Deus abençoe. Seu Rudi Borf, que vem tendo uma recuperação da sua saúde também. E o seu Alcido Discher, recuperação também da saúde. Gostaria de incluir também a Márcia Neugbauer, de Inda da Vitória, se recuperando de um tratamento, vem fazendo um tratamento oncológico. Também o avô dela se recupera de um AVC. E aí temos os aniversariantes, né? A Bianca dos Santos, Ilse Lousada, o Jackson Wagner, o Maurício Bischoff, Carla Gartner, a Joyce Webler, Magni Pospischil, Adalberto Schlosser, Jason Heck, Arthur Schwarzhaupt, e o Paulo Ren. Colocamos todas as pessoas em nossas orações. Podem permanecer sentados como estão. Nos dirigimos a Deus. Gracioso Deus, bondoso e eterno Pai, Tu que vens até nós em amor e em misericórdia, nós colocamos toda a nossa vida e o nosso viver diante de Ti. Pedimos, Senhor, que guardes a cada um de nós na Tua mão. A Tua Santa Igreja, protege ela de todos os perigos, para que nós possamos viver o bom combate da vida, o bom combate da fé. Senhor, protege-nos em meio às atrocidades que temos enquanto igreja. Diante dos nossos inimigos, pedimos consolo diante de tudo. Protege-nos para que possamos combater o bom combate da fé. Senhor Deus e bondoso Pai, lembramos também do nosso país. Pedimos, Senhor, que proteja-nos diante de todo problema, de toda corrupção. Também, Senhor, pedimos que guardes aqueles que estão na liderança. Senhor Deus e bondoso Pai, também lembramos das escolas, das crianças, dos professores e mestres. Faze com que estes cresçam em conhecimento e sabedoria que sejam úteis para o reino de Deus. Guarde os professores em suas vocações, ensinando aos pequenos e também aos grandes. Senhor Deus e bondoso Pai, protege-nos de toda a calamidade, seja esta proveniente de incêndio, inundação, guerras, fome, doença, qualquer outro tipo de mal que possa vir a afligir o nosso corpo e mente. Senhor, seu Deus das viúvas, dos órfãos, dos aflitos e abatidos, lembramos de maneira muito especial todos aqueles que colocam os seus pedidos diante de Ti. Seu Alberto Bauer, a Nilda Pilk, o Jurandir, também a Lúcia Schiffler, o Borf e Alcido Discher. Também, Senhor, agradecemos-Te pelo Guilherme, que veio a ter uma boa cirurgia em seu olho e se recupera agora. Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ti. Nosso corpo, as nossas ofertas, nós trazemos diante de Ti para Teu louvor e Teu serviço. Por isso, Senhor, pedimos que console-nos. E também, Senhor, fortalece-nos a fé por meio da Tua Santa Ceia, lembrando dos sacramentos. Senhor Deus, nós agradecemos por todos aqueles que completam mais um ano de vida. Pedimos que lembre deles todos os dias, para que eles possam crescer em amor e alegria a Ti, que possam viver uma vida a Ti. Senhor Deus, como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, nós nos dirigimos a Ti e pedimos que conforte-nos na hora derradeira. Assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em preparação à Santa Ceia, cantamos o hino de número 60. Está certo? É o hino Deus está aqui.
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nos coloquemos em pé para a liturgia da ceia. O Senhor seja convosco e com o teu espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos, em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo:
bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A congregação pode sentar-se. São convidados a participar da ceia todos aqueles devidamente preparados e instruídos pelos ensinos da IELB ou das congregações semelhantes. Todos aqueles que acreditam nas palavras dado e derramado em favor de vós. Vocês são convidados a virem à ceia. A forma é habitual, vindo pelo centro, voltando pelas laterais, começando pelo meu lado direito. Podem vir, está tudo preparado. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando os outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador. Vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador.
coloquemos em pé e cantamos o Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Congregação, pode sentar-se.